Meus amigos, vamos agora falar sobre o juiz das garantias, essa figura, né, que está suspensa por hora pelo STF por conta de decisão na ADI 6298. Mas temos que estudar porque a banca pode te cobrar que você saiba a existência dos artigos relativos aos juiz das garantias e saiba que eles estão suspensos, tá? Ela não pode te cobrar uma aplicação, um caso concreto que exige a aplicação desses artigos, mas pode te cobrar que você saiba que eles existem e que estão suspensos. Então é bom ficar de olho. Vamos lá. Pois bem, o juiz das garantias, ele foi incluído no CPP nos artigos 3º-A, novos, né? Artigos 3º-A a 3º-F do CPP, tá? E basicamente, o que viria a ser o juiz das garantias, né? Vamos ler o artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Bom, com relação a essa parte aqui, basicamente reforça a ideia de que nós temos um sistema acusatório e, de alguma forma, tenta ampliar esse sistema acusatório, deixando o juiz mais restrito, o que não significa que o processo, que a persecução penal fica pior. Significa apenas que o juiz tem que ficar mais inerte, deixando que as partes deem andamento ao processo, que requeiram as diligências, basicamente isso. O juiz, ele tem que não atuar de ofício na fase de investigação, vedada, portanto, a atuação do juiz de ofício na fase de investigação, ele não pode, portanto, atuar sem provocação na fase de investigação, só se houver requerimento das partes, e também é vedado ao juiz, o que já era, de acordo com a doutrina, algo vedado a ele mesmo, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, vedado ao juiz tomar as rédeas da produção probatória. Ou seja, ele ficar correndo atrás de prova para acusação, ao invés de deixar que a acusação cuide disso. Cabe à acusação correr atrás de provas para condenar o réu. Não cabe ao juiz fazer isso. O juiz fica na dele, de boa, esperando que as partes levem até ele as provas para que ele possa julgar. Vedado, portanto, ao juiz que substitua a atuação do órgão de acusação na produção de provas. O que não significa que o juiz não vai poder mais determinar nenhuma diligência de ofício, né? Imagina, acabou lá a instrução, ele está com dúvida sobre um ponto, acha que tem um documento que pode esclarecer a dúvida, ele não pode mandar juntar o documento? Pode. Ou uma testemunha que não foi ouvida ainda e ele não pode mandar ouvir a testemunha? Pode, não tem problema. O que ele não pode é ele tomar a frente de produzir as provas para a acusação. Ele fica correndo atrás de prova para a acusação, substituindo a atuação do órgão do MP. Isso é que ele não pode fazer e já era vedado a ele, né? Não havia previsão expressa, mas já não podia mesmo fazer isso, tá? Então hoje está expressamente previsto no artigo 3º-A. Friso, os artigos relativos ao juiz das garantias estão suspensos. Estamos conhecendo os artigos, porque a banca pode te cobrar que você conheça o artigo e saiba que está suspenso. Ela não pode te exigir um caso concreto que peça a aplicação do artigo. Isso ela não pode fazer. Tá bom? Maravilha. Continua nosso estudo. O que vem a ser o juiz das garantias, tá? O juiz das garantias, ele basicamente é um juiz responsável por supervisionar a investigação criminal, acompanhar a investigação, a legalidade da sua evolução, e, eventualmente, determinar algumas diligências que sejam reservadas ao judiciário. Por exemplo, ele vai acompanhar a investigação, para ver se tudo ok, tem que ter uma busca e apreensão domiciliar. Para fazer uma busca domiciliar, você precisa de autorização judicial, tem que ter mandado, né? E aí você pede ao juiz, e caberá ao juiz das garantias, durante a investigação, determinar ou não essa busca domiciliar. Ah, na fase de investigação precisou realizar uma interceptação telefônica. Quem é que vai deferir ou não? É o juiz das garantias, esse que acompanha a investigação. Eu precisei de uma prisão cautelar no curso da investigação. Aí eu, MP, peço a quem? Ao juiz das garantias. Se ele vai dar ou não, é uma outra história. Mas cabe a ele decretar ou não essa prisão cautelar. E por aí vai. Esse juiz que vai atuar na fase de investigação, supervisionando a investigação criminal e deferindo algumas diligências que sejam reservadas ao Poder Judiciário, né? Agora, o juiz de garantias, ele sempre existiu. Professor, você está mamado? Não, não estou mamado não. Presta atenção. Quando eu falo que o juiz das garantias sempre existiu, eu quero dizer que sempre existiu um juiz que
atua supervisionando a investigação, deferindo diligências, decretando prisão cautelar, se for o caso, sempre existiu. A diferença é que esse juiz que atuava supervisionando a investigação, determinando cautelares, né, busca e apreensão e outras diligências reservadas ao judiciário, esse juiz, posteriormente, julgaria o processo. Era o juiz que iria julgar a ação penal. O que a Lei 13.964 fez com a chamada criação dos juízes das garantias foi fazer uma cisão. O juiz que atua nessa fase de investigação, supervisionando a investigação e parará, vai se chamar juiz das garantias. E ele não vai julgar depois do processo. É um juiz diferente daquele que julgará o processo. Então, o juiz hoje que supervisiona a investigação não é o que vai julgar o processo. Isso de acordo com o artigo 3º-B e seguintes do CPP, que, friso, estão suspensos pelo STF na ADI 6298. Mas é a previsão que consta no CPP, embora esteja suspensa e, portanto, sem aplicação. É bom frisar mais uma vez, tá? Vamos lá. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Por exemplo, direito à incomunicabilidade da inviolabilidade das comunicações telefônicas. É um direito que você tem na Constituição e para você quebrar essa inviolabilidade, você tem que ter decisão judicial, né? Você não pode ter uma interceptação telefônica sem autorização judicial, não pode. Então caberá ao juiz das garantias, na fase de investigação, determinar ou não essa medida. Ele que vai acompanhar, portanto, a investigação e deferir ou não esses pedidos. Vamos lá. Atribuições conferidas ao juiz das garantias. Vamos lá. Receber a comunicação imediata da prisão. Sabe que uma vez preso o camarada, tem que haver comunicação ao juiz competente. Então, esse juiz de garantias é que vai receber essa comunicação. Nós teremos ainda a atribuição de receber o auto em flagrante para o controle da legalidade da prisão, zelar pela observância dos direitos do preso, poder determinar que seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, uma vez instaurada a investigação criminal, você deve necessariamente comunicar ao juiz das garantias, seja um inquérito policial, seja um outro tipo de investigação, por exemplo, um PIC, um procedimento investigatório criminal, que é instaurado no âmbito do MP, né? O MP instaura o PIC e ele mesmo investiga através desse procedimento investigatório criminal, também tem que comunicar a instauração ao juiz das garantias para que ele possa supervisionar, acompanhar, ver se está tudo correndo dentro da lei, né? E eventualmente decidir sobre alguns pedidos formulados nessa investigação. Continuando, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, veja, sempre requerimento, nunca de ofício, tá? Prorrogar a prisão provisória ou outra cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Então, a previsão relativa ao juiz das garantias, quando fala em produção antecipada de provas, ressaltando essa impossibilidade de atuação de ofício, sem provocação, na fase de investigação, fala em decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas. Então, é claro, está suspenso, vou frisar, tá? Mas as disposições relativas ao juiz das garantias estabelecem que cabe a esse juiz das garantias decidir sobre um pedido de produção antecipada de provas. Ou seja, alguém pede a ele para que seja determinada a produção antecipada de provas. Não cabe, portanto, a ele determinar a produção antecipada de provas de ofício, sem provocação. Ele precisaria de provocação, até porque, de acordo com o artigo 3º-A, ele não poderia agir de ofício, sem provocação, durante a fase de investigação. Então, sempre teria que haver um requerimento posto para que ele venha decidir. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, e aí é pelo prazo, tá? Faltou aqui, pelo prazo de até 15 dias. É bom frisar que este artigo 3º-B, salvo engano, inciso 15, posso estar enganado, esse dispositivo também está suspenso
todos os dispositivos relativos ao juiz das garantias estão suspensos. Estudamos esses dispositivos porque não somos medíocres. Queremos saber que eles existem e que estão suspensos, porque isso pode cair na prova. Né? Que você saiba que existe e está suspenso, isso pode cair, como eu já falei. Tá? Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para instauração ou prosseguimento. Pessoal, o trancamento pode acontecer mesmo hoje, mesmo estando suspenso, tá? O que acontece é o seguinte, essa previsão aqui, ela sempre existiu, essa possibilidade sempre existiu. A diferença é que agora a lei estabelece claramente que isso é função do juiz das garantias e tal. Tá suspenso aqui? Tá. Mas o trancamento continua podendo existir como sempre pôde, né? Então não tem problema nenhum. Ah, o Renan falou que o trancamento está vedado, está suspenso. Não é isso, tá? Esse dispositivo é que está suspenso. Mas o trancamento sempre pôde e continua podendo. Imagina, o inquérito policial está tramitando, mas é um fato atípico. Você pode pedir ao juiz o trancamento do inquérito policial? Porque flagrantemente ilegal aquele inquérito? Pode, não tem problema. Então é sempre possível. A diferença é que hoje, como está suspenso o juiz das garantias, você vai pedir ao juiz que acompanha a investigação, mas que não recebe o nome de juiz das garantias, né? Porque ele é o mesmo que vai julgar o processo, já que a implantação do juiz das garantias está suspensa pelo STF. Então cuidado, o trancamento não é vedado não, tá? Esse dispositivo está suspenso, mas o trancamento sempre pôde e continua podendo, sem problema nenhum. Vamos lá. Requisitar documentos, laudos e informações do delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Mas o quê? Decidir sobre os requerimentos de intercepção telefônica, fluxo de comunicações em sistema de informática, telemática ou outras formas de comunicação, afastamento de sigilo fiscal, bancário de dados telefônico, busca e apreensão domiciliar, tudo é relativo ao juízo, né? Ou seja, tudo depende de autorização judicial. Acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam os direitos fundamentais do investigado. Isso aqui, pessoal, quer dizer então que hoje não tem, como está suspenso, isso aqui não existe? Pessoal, isso aqui continua sendo de atribuição do judiciário. Cabe ao judiciário decidir ou não sobre esses pedidos. Sempre coube e vai continuar cabendo. A diferença é que quando eu falo que está suspenso, é a previsão de que isso cabe ao juiz das garantias, porque o juiz das garantias está suspenso. Hoje isso ainda cabe, obviamente, é necessário que tenha decisão judicial, só que quem vai decidir é o juiz da causa, que é o juiz que acompanha a investigação hoje, porque você não tem ainda a implantação do juiz das garantias, não tem essa divisão ainda de um juiz para a investigação e outro para o processo. O mesmo juiz, por enquanto, está atuando em todas as fases. Então é ele quem vai decidir sobre isso. Então quando eu falo que isso aqui está suspenso, está suspenso o artigo que fala disso, porque fala do juiz das garantias. Mas que existe a necessidade de uma decisão judicial para esses casos, claro que existe, e não vai deixar de existir, é só porque está suspenso a questão dos juízes das garantias, tá? Muita atenção a isso. Vamos lá. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento de denúncia, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento de denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399, então muito cuidado. O juiz das garantias, que é esse juiz que, uma vez não estando mais suspensos, né, os artigos, é o juiz que irá acompanhar a investigação, ele atua desde o início da investigação, desde a comunicação da instauração da investigação, até o recebimento da ação penal, até o recebimento da denúncia ou queixa. Uma vez que há o recebimento da denúncia ou queixa, ele passa a bola para o juiz da instrução. O juiz que vai proceder à instrução do processo, proceder à produção lá de provas, à audiência, do seu julgamento, ouvir o réu e vai julgar o caso. Então, o juiz das garantias vai da instauração da investigação até o recebimento da ação penal, até o recebimento da denúncia ou queixa. Continuando. Assegurar o direito do investigado e seu defensor de acesso aos elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, nos termos da lei, inclusive para fazer valer, por exemplo, portanto, a súmula vinculante 14, que diz que é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. Continuando. Deferir o pedido de admissão do assistente técnico para acompanhar a produção de prova, da perícia, né? Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal, que é novidade, artigo 28A, foi incluído pela lei 13964, no pacote anticrime, esse acordo de não persecução penal.
que é um acordo entre MP e infrator, nas infrações cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, né, e não tenham violência nem grave ameaça, e aí eles aplicam a aplicação de uma pena alternativa, pagamento de indenização à vítima e por aí vai. Em troca disso, você não tem o ajuizamento de denúncia contra o infrator. É algo semelhante à transação penal, só que com contornos mais abrangentes, né? Pode ser qualquer infração cuja pena mínima não seja inferior a 4 anos, desde que sem violência ou grave ameaça à pessoa, enfim. Existem algumas restrições, mas é bem mais abrangente que a transação penal lá dos juizados. É o acordo de não persecução penal ou colaboração premiada. Então, nesse caso aqui, nesses acordos, cabe ao juiz das garantias realizar a homologação. Obviamente, sempre que eles forem realizados durante a investigação. E decidir sobre outras matérias inerentes às atribuições relativas à sua função como juiz das garantias. Então, essas aqui são as atribuições do juiz das garantias. Como eu disse, pessoal, os dispositivos do juiz das garantias estão suspensos. Mas não significa que não caiba ao judiciário decidir sobre tudo que está aqui. Cabe ao judiciário hoje, mesmo com a suspensão dos juiz das garantias, decidir sobre isso que está aqui. Só que, obviamente, quem vai decidir, como eu disse, é um juiz que acompanha a investigação, mas que é o mesmo juiz que vai julgar a causa, porque a implantação do juiz das garantias, um juiz só para investigação, ela está suspensa. Tá? Então, muita atenção com relação a esses pontos. Bom, previsão de proteção à integridade moral do preso pelo juiz das garantias, né? Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade, policial ou MP, não importa, com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Ou seja, cabe ao juiz das garantias evitar que haja acordo entre os órgãos da persecução penal, MP, autoridade policial, para você explorar a imagem do preso. Olha pra cá, olha pra câmera aqui, vagabundo. Segura aqui pelo queixo, né, e tal. Ah, pessoa, acho que tem que explorar mesmo, o cara é vagabundo, praticou o crime, tem mais é que aparecer. Bacana, é a sua posição, isso é um direito seu, é válido, mas para fim, isso aí é bom pra gente falar assim num domingo à tarde, comendo uma batatinha, uma carne assada lá em família, né, coisa maravilhosa. Na prova, não importa a nossa opinião, tá? Então, é obrigação das garantias vedar que haja esse tipo de acordo entre os órgãos da persecução penal, com a imprensa, enfim, para a exploração da imagem do preso. Ele tem que zelar pela salvaguarda, zelar pelo direito à integridade moral do preso, porque o preso ele tem apenas um direito do qual ele é privado, a sua liberdade. Todos os demais, integridade física, moral, ele ainda tem preservados, tá? Embora as pessoas não concordem, mas ele tem preservado. Então, cabe aos juízes das garantias zelar pela preservação desses direitos, tá? Continuando. Bom, ainda sobre a atuação do juiz das garantias, ela abrange todas as infrações penais, exceto as infrações de menor potencial ofensivo. O que são infrações de menor potencial ofensivo? Aquelas previstas no artigo 61 da Lei dos Juizados, a Lei 9.099 de 95. Ou seja, as contravenções penais, todas elas, e os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos. Em relação a essas infrações de menor potencial ofensivo, não vai ser aplicada a figura do juiz das garantias. Isso tem uma lógica. Que lógica que é? Nas infrações de menor potencial ofensivo, aquelas infrações submetidas ao rito sumaríssimo do GCRIM, como regra quase que absoluta, você não vai chegar sequer a ter uma investigação criminal. Vai ser lá lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e vai ser encaminhado para o GCRIM, vai ter lá audiência preliminar, depois, se for o caso, tem lá oferecimento de denúncia, enfim. Você não tem uma fase de investigação especificamente, com decretação de cautelares, né? Não tem em relação às infrações de menor potencial ofensivo. Então não faz sentido você estabelecer a figura do juiz das garantias nesse caso. Por isso que ele não se aplica às infrações de menor potencial ofensivo. Outra coisa importante é que ela cessa a atribuição dos garantias, cessa com o recebimento da ação penal, com o recebimento da denúncia ou queixa. Uma vez recebida a denúncia ou queixa-crime, cessará a atuação do juiz das garantias. Outra coisa, as decisões do juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução, ou seja,
Por exemplo, imaginem que o juiz das garantias decretou a prisão cautelar do indiciado. O MP pediu, ele foi lá e decretou. O juiz da instrução não é obrigado a concordar, ele pode revogar. Ou deu uma outra decisão, o juiz da instrução não concordou, foi lá e decidiu de forma contrária. As decisões dos juízes das garantias não obrigam, não vinculam o juiz da instrução, que pode decidir de forma contrária, não tem problema. Então, elas não vinculam o juiz que vai julgar o processo. E, o mais importante, o juiz das garantias, ele fica impedido de atuar no processo. Se ele já atuou no caso, lá atrás, como juiz das garantias, na fase de investigação, supervisionando a investigação, ele não pode agora atuar no processo como juiz da instrução e julgamento. Porque essa é a lógica central da figura do juiz das garantias. Um juiz que vai atuar exclusivamente na fase de investigação e não na fase do processo. Isso é maravilha. Como eu falei, está tudo isso aqui suspenso, né? As disposições relativas ao juiz das garantias estão suspensas pelo STF, decisão do ministro Fux na ADI 6298. Professor, por que pensaram nesse negócio de juiz das garantias, né? Um juiz só para a fase de investigação, outro juiz só para o processo? Não é complicar demais? Bom, pode ser que complique um pouco, mas na prática não tem aumento de trabalho, porque você sempre teve um juiz atuando na investigação, né? Então vai continuar tendo, a diferença é que esse juiz agora não vai mais julgar o caso, vai ir para outro, né? Enfim, não tem aumento de trabalho, o trabalho continua o mesmo. A lógica de você criar o juiz das garantias, um juiz só para a fase de investigação, é a seguinte: tentar preservar ao máximo a imparcialidade do julgador. Isso não tem de nada, o que tem a ver uma coisa com a outra? Seguinte, quando o julgador ele participa durante muito tempo da investigação, ele está muito próximo da fase de investigação, esse julgador pode ter uma tendência, não é que vai ter, mas pode ter uma tendência de meio que se sentir parte da persecução penal, sabe? Olhar para a denúncia e falar: eu tenho uma parcela de contribuição aí, eu ajudei a produzir denúncia, eu atuei bem na fase de investigação, produzindo provas, eu determinei isso aqui, aquilo outro. Então se sentir um pouco parte da persecução penal e, claro, a denúncia ter uma parcela de contribuição dele. E isso, claro, poderia gerar um prejuízo à imparcialidade do juiz. Afinal de contas, quem gostaria de ver seu trabalho indo pelo ralo? O juiz, portanto, quando visse aquela denúncia, ele se sentindo um pouco parte daquilo que foi produzido na investigação, teria uma tendência, poderia ter uma tendência natural, a julgar procedente a denúncia, já ir para o processo com olhos de condenação. E ele não tem que ir para o processo nem com olhos de condenação, nem com olhos de absolvição. Ele tem que ir para o processo reto e imparcial, equidistante das partes. A atuação dele na fase de investigação, ela pode deixá-lo mais próximo da acusação que da defesa. E, portanto, manchar a sua necessária imparcialidade. Quer dizer que sempre que o juiz atuar na investigação, ele vai condenar o réu? Claro que não. Sempre que ele atuar na investigação, ele vai olhar para a denúncia querendo condenar? Claro que não. Mas isso pode acontecer. Os seres humanos, os juízes são seres humanos, né? Então pode acabar acontecendo de haver uma confusão ali na cabeça do juiz e se sentir um pouco parte da persecução penal. Essa é a lógica de você estabelecer que o juiz que atuar na investigação não vai julgar. É melhor deixar que o outro julgue, não tem problema. Você atuou na investigação, você supervisionou, decretou cautelar, decretou busca e apreensão, maravilha, lindo, maravilhoso, parabéns pelo seu trabalho. Agora deixe que outro vai analisar aquilo tudo, vai analisar as provas e vai julgar, condenando ou absolvendo. Para, de alguma forma, sempre preservar a necessária imparcialidade do julgador. Essa é a lógica do juiz das garantias. Aí vem um aluno: mas eu não concordo. Legal. Conversa assim, no domingo à tarde, comendo aquela batatinha, aquela carne assada. Mas essa é a lógica, você tem que entender a lógica para poder compreender bem o instituto, senão é o estudo jogado no lixo, tá bom? Meus caros, a gente encerra então essa etapa da nossa preparação relativa ao juiz das garantias. Eu ressalto, ele está suspenso pelo STF, decisão na ADI 6298, decisão liminar, mas é importante saber que existem as disposições e que elas estão suspensas, tá? E a gente encerra então essa parte relativa ao nosso estudo. Espero, claro, ter sido muito útil na preparação de todos vocês.